Vamos lá. Conservador fala sobre Red Pills. Conservador, no caso, aí o Ícaro de Carvalho. Vamos lá. Minha teoria é que... Pô, lembra aqueles caras que eram pessoas, entre aspas, comuns na internet, que gostavam de blogs e que estavam nos fóruns? Aí você pisca o olho 2 anos depois, é todo mundo da alt-right muito louco. Você fala, como é que isso aconteceu? Aconteceu aos poucos. Você faz um post um pouquinho mais extremista, do tipo... Por que a sociedade se organiza hoje? Por que a sociedade de hoje se organiza ao redor da mulher? Por que a hipergamia feminina pune os homens? De repente você tem 10 vezes mais like do que você teria. Pessoas de outros grupos que nunca te seguiram estão entrando no seu post, comentando e estão sendo seus seguidores. Caralho. É, o algoritmo, meu amigo. Algoritmos. A algoritmificação do debate público. Quanto mais... O cara não pisca. O Ícaro tá no... Ele tomou pré-treino, Angi. Tá no pré-treino. Quanto mais extremo o seu conteúdo, quanto mais engajamento ele gera, mais você vai se deixando ser raptado por aquela audiência, por aqueles números, e mais você se radicaliza. Vou continuar falando sobre isso. Daqui a pouco tu começa a vender curso sobre isso, começa... E aí você começa a vender um curso. Cara, quando o... Até legal, eu não falei sobre isso. O rolê do paletó, né? Que eu apelidei ele do paletó Red Pill, acabou ficando famoso aí como o Campari, calvo do Campari. Eu recebi... Aí depois que o negócio explodiu e foi pra mídia, a galera começou a falar assim, Luigi, você tá dando palco. Você tá dando palco pros Red Pill. Eles eram desconhecidos. A galera do Twitter falando isso. Gente, deixa eu contar uma historinha pra vocês. Eles já têm palco, eles têm muito palco. Esses caras estão no YouTube, nos Instagrams, nos Telegrams da vida há anos. Com esse discurso. Cada vez mais raptando, cooptando um bando de gente frustrada querendo pertencer a algum grupo. E aí, cara, quando a gente começa a trazer esses caras à luz e falar assim, olha, esse aqui existe. À luz, assim, da nossa bolha, a galera fica em choque. O twitteiro, ele tem como princípio achar que porque ele descobriu algo ou alguém, é porque todo mundo está descobrindo ao mesmo tempo. Meu querido twitteiro, não é porque hoje você foi impactado por esse cara que milhões e milhares de pessoas já não estão sendo impactadas por esse conteúdo no YouTube. E aí, o que acontece? Esses caras estão falando sozinho. Não há contraponto. Não há ninguém falando assim, pera lá, isso aí tá errado. Pera lá, não é bem assim. E desde um contraponto, desde uma fala firme, desde uma questão de dados, de realidade, até um deboche, esses caras ficam falando sozinho. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai se trancar num bunker, fingir que eles não existem, e achar que eles vão desaparecer? Sabe? Então, eu vi muito essa crítica no Twitter. Ah, vocês ficam... Né? E daí não era direcionado a mim, obviamente, porque tava todo mundo falando disso. Ah, porque vocês ficam falando do calvo do Campari e agora ele vai ficar famoso. Não, cara, ele já é famoso, gente. Ele e uma cacetada de Red Pill. O mano tinha mais de 300 mil seguidores no Instagram. Literalmente mais do que o dobro do que eu tenho. Então fica lá esses caras produzindo conteúdo, eles sabem que ninguém vai se meter com eles, assim, de tipo de, dar um contraponto, etc. E aí o cara fala assim, não, galera, não vamos falar deles, não vamos fingir que esse assunto não existe. Ele existe, gente. Infelizmente ele existe. Sabe? Ele existe, essas pessoas existem, essas pessoas têm milhares de inscritos, têm milhares de seguidores, têm milhões de visualizações. Entendeu? Então, e aí, qual é a solução? Né? Você não conhecia, mas milhares de pessoas conhecem. Método Morgan Freeman. Não dá pra entender qual é o ponto. E aí entra uma pequena quantia de dinheiro. Vira tua profissão. Agora já é maior do que o teu salário. É. Porque você trabalhava numa... Boa frase. Ao invés deles criticarem quem tá errado, eles criticam o crítico que critica. É isso, cara. Partição qualquer, você trabalhava num trabalhinho ali na prefeitura ou num auxiliar administrativo e você, por ter esse trabalho, você tinha tempo pra fazer isso daqui, que é uma coisa que você gosta.
Só que agora, de repente, pô, você ganhava R$1.980 como auxiliar. E aí você vendeu um cursinho sobre como aumentar naturalmente a sua testosterona e você ganhou 4 pau e meio. Você, caralho. Como é aqueles movimentos, o homem tem que andar sozinho, né? Mas não sei o que, go through... Os MGTOW, né? MGTOW, né? Agora tem o MGTOW, tem o MGTOW, tem o Red Pill, tem o Blue Pill, tem o Black Pill, tem a Double Pill, tem o Sigma, tem o Shed. E aí você, cara, você faz assim, você reúne 30 e-books que você comprou, que você viu de graça lá fora num torrent, você traduz pro português aqui, você vende por R$19,90 pra sua própria audiência, que são 7 mil pessoas de uma página Red Pill, e de repente você vê seu salário. Acabou, nunca mais você vai fazer outra coisa. Uhum. E aí eu acho que é assim. E aí você vai Radicalizando. se radicalizando, Boa. se radicalizando, se radicalizando. Cara, eu não sabia o que era Red Pill. Não fazia a menor ideia do que era Red Pill. Alguém começou a me falar, pô, cara, tu não fala nada de Red Pill, tu não fala nada de Red Pill, você não fala nada de Red Pill. Não, se bem que a galera achou que rir do calendário do Eduardo Bolsonaro ia divulgar o Bolsonaro. Tá? O coitadinho do Bolsonaro que teve 58 milhões de votos. Né? Então você, tuiteiro, que tem 15 seguidores no Twitter, achou um absurdo, achou engraçado o vídeo do Eduardo Bolsonaro vendendo calendário, você não pode rir. Você não pode tirar sarro. Tá? Não pode. Porque senão você vai estar divulgando o Bolsonaro. Ô, gente, faz sentido isso? Ah, pelo amor de Deus! Você fala de família, casamento, mas não fala de Red Pill. Aí o cacete, o que é Red Pill? Aí uns Red Pill grandes começaram a me falar, cara, Red Pill é isso aqui. E aí eles mostraram um cara de Red Pill lá fora, que é aquele... Como é o nome daquele cara do kickboxing, que tem um cabelo todo raspado, que tá sempre vivendo polêmicas? Putz. Que era o mais famoso Saga. dos Red Pills lá fora, que ele tem um óculos assim, cara. Puta, não sei quem é. E aí, puta, cara, Andrew... Jack... Cara, Andrew... Ah, o cara Andrew- foi cancelado recentemente. Andrew Tate. Esse cara não foi preso? Não é ele que foi preso? Né? Preso até, Aham. uma coisa assim. Uhum. Ele Os mesmo. caras falam, não, cara, porque esse cara aqui, ele é foda, pode ver os vídeos dele. Aí eu comecei a ver o vídeo, cara, 30 segundos depois. O cara tá falando merda pra caralho. Mas coisas absurdas assim, cara, que... Eu falei, não é possível que os caras estejam levando isso a sério. Eu não vou lembrar exatamente o que foi, mas eram coisas do tipo... Ele falou assim: mulheres, elas sangram. Ah, que nojo. Ah. Cara, nunca na vida você quererá estar junto de uma mãe solteira. Eu falei, caralho. Uhum. O que eu vi dele é que ele dizia que quando ele casa... Os Batutinhas. Finalmente, é a 1000ª vez que eu faço essa referência a Batutinhas. E pela primeira vez, desde o primeiro react de Red Pill aqui, alguém pescou a referência. Finalmente, hein? Finalmente, cara. Puta, eu tô emocionado. Eu achei que esse dia nunca ia chegar. Meninas! Blá. Pô, esse filmaço, cara. Com a mulher, ela vira propriedade dele. Vira propriedade dele. É. Eu falo, cara, isso é legal pra quando você tem 13 anos. Não é possível que um adulto leve isso a sério. Que fale isso. Que fale isso. Com uma roupa social, assim. Você já tem... E puta, cara, teve um outro... Aí eu fui vendo isso, assim, eu falei, esse cara daqui não presta. E aí fui ver outro cara, e aí fui ver os brasileiros. E são poucos brasileiros, ou eu conheço poucos brasileiros. Mas eu vi um cara, aí esse cara tava de terno, e ele tava assim, ó, sentado. E aí ele falou assim, não, porque eu fui pro bar, O cara é e esse. aí eu pedi um... esse cara, O você do conhece esse cara? Campari? Eu pedi um Campari, Aham. e a menina queria que eu tomasse uma cerveja. Uma breja. E aí o cara Breja. começou a construir toda uma... Cara, Uma história que aconteceu na cabeça dele. na cabeça dele. É. Cara, você sabe que eu acho que essa história é fique. Desde o dia que eu escutei a primeira vez essa história do paletó, falei, mano, isso é fique. Mas a paranoia dele é tão grande que vale a pena a gente zoar. Enquanto que provavelmente a menina só... Não, porque existem microtestes que as mulheres fazem. Eu falo, cara, não é possível. Não é possível que esse cara tenha a mesma idade que eu. E ele é mais novo. Não, E aí o tem paletó... outras co- Por exemplo, O paletó, eu acho que o paletó tem a idade do... Quantos anos tem o paletó? Eu vi a idade, acho que 34, não é? Eu vi uns caras falando que ele tinha 27 anos. Acho que é mentira, 27 anos não é possível, cara.
A menina falou que ele ofereceu. Cara, essa menina que viralizou aí no TikTok não é ela, gente. É óbvio que não é a menina que saiu com o paletó, gente. Pelo amor de Deus, a menina já é famosa no TikTok. Ela faz uma. Cara, vocês estão. Mano, pelo amor. Gente, sério, vocês já perceberam que vocês estão virando? Vocês estão igual os velhos bolsonaristas? Vocês acreditam em literalmente qualquer coisa? Cara, o vídeo todo é uma grande piada. A menina é famosa no TikTok. E vocês. Oi, aí, foi ela. Ô, gente. Pelo amor de Deus, né? Vocês estão daqui a pouco. Ah, não, aqui. Puta, cara. Aí eu fui no road. Você viu o que eu vi né? inteiro. Cara, aí o Júnior, eu sempre troco ideia com ele. O Junior Master, pra quem não conhece. E aí, bom, o momento mais engraçado da minha vida foi quando o Júnior afirmou de pés juntos que todos os Red Pileiros estavam transando de pé naquele exato momento. Eu falei, agora você não vai me convencer. Eu pausei nessa hora e comecei a rir na sala. Essa parte foi muito boa. E aí, cara, a gente tava falando, eu falei, Júnior. Não é o Beluga. O Beluga, tem o Beluga e tem o Juninho lá, aquele que fica sempre dando risadinha e tal. E aí o risadinha... O nome dele é Junior Master, tá? Junior Master. E aí o Risadinha falou... o Risadinha traiu o Beluga. Traiu o Beluga. O Junior Shed. Não, tem o Junior Shed e o Junior Master. Sei lá, gente. Parece nome de Power Ranger, cara. Tá aqui, ó. Corte. É Junior Master. Não, tá aqui, ó. Junior Master. E aí o que eu tava falando mesmo? Sei lá o que eu tava falando, gente. Vai, assiste aí, vai. Você tem que parar de achar que tudo é Red Pill, cara. Você tá ficando louco. 3 minutos depois eu citei São Paulo, o apóstolo. Ele falou, São Paulo foi muito Red Pileiro, cara. Eu falei, caralho, São Paulo foi Red Pill, cara. Mano Brown. Não, mas São Paulo. Sim. São Paulo foi Red Pill. São Paulo falando aos Tessalonicenses. Não, mano, o cara lá do Bitcoin lá falou que Jesus era Migtol. Não, porque teve um papa que escreveu um livro nos anos 400, que foi um livro contra dos males do casamento. Sei lá, cara. Puta, cara. Claramente isso tá contaminando você por inteiro. Então, eu acho que sim. Eu acho que todo mundo começa. É a mesma história do Kogos querendo armar criança. Não, a gente tem um problema que tem gente entrando pra matar crianças na escola. Mas assim, se você armar as crianças, aí elas vão poder revidar. Eu sou, puta, cara. Aí você me falou... Não é um exagero cômico. Aí você me falou, será que isso não é um exagero cômico? E aí, o que eu acredito? Eu acredito que todos esses caras começam, como Nietzsche dizia, né? Que você fica olhando pro buraco, o buraco olha pra você. Essa é uma boa hora pra usar o lá ele, né? Se eu olhar muito pro teu buraco, João, ele olha pra mim. e eu acho que eles vão sendo consumidos pelo abismo. Por exemplo, todo mundo começa assim. Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vi pra caralho muitos amigos meus falando isso. Mas sabe o que é, Ícaro? Eu vou te dizer. Existe uma coisa chamada... Cara, esse meme do lá ele, tem um vídeo no TikTok que eu quebrei num nível, cara. Ai, que merda. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é aquela música... O anel que eu prometi tá aqui. Quem é que canta essa música? Exalta Samba? O anel está aqui. Sorriso Maroto. Cara, vai no TikTok e digita. Quer ver? Baiano cantando Sorriso Maroto. Cadê? Deixa eu ver. Baiano cantando Sorriso. Cara, a pesquisa do TikTok tá cada vez melhor. O TikTok tá investindo. Aqui, ó. Não, esse vídeo é muito bom, cara. Esse vídeo é muito bom. Ai, que besteira, gente. O anel que eu prometi lá ele está ali nunca guardado pra te dar. Não tá não, viu? É a música. Não vi. O anel que eu prometi lá ele está ali nunca guardado pra te dar. Não tá não, viu? É a música. Que coisinha. O anel que eu prometi. Lá ele. Ai, caralho. O anel que eu prometi lá ele está.
janela de Overton. Ah. E você tem que jogar ela no extremo. Porque as pessoas vão voltar no extremo. E aí você puxa ela pro meio, mas pro meio mais voltado para o que você quer. Todo mundo começa assim, não, vou falar de armar criança, mas assim, no fundo eu sei que isso é um exagero, mas é um exagero estratégico pra guerra cultural. Só que depois que você fica 10 anos fazendo isso, cara, você só fica louco. Todos seus amigos falam isso. Cara, outro episódio. Quando a guerra começou na Rússia. Lembra? Quando começou a merda da guerra da Rússia com a Ucrânia? Na primeira semana, os grupos de WhatsApp eram assim, a guerra não existe. Olha a prova de que é GSI, de computação gráfica. Nossa, você anda nas ruas de Kiev e não encontra, nada tá destruído. A guerra não existe. Aí quando realmente não dava mais pra negar que a guerra não existe, não, mas também não tá morrendo essa quantidade toda de pessoas, não, cara. Dá pra andar na rua em Kiev, ó, tem mercado, tem tudo, tá normal. Pô, caralho, que loucura é essa? E todo mundo adota, é imediato, assim. Existe uma posição, rapidamente todo mundo tem uma posição uniforme sobre ela. E foi aí, aquele cheirinho que eu sentia de alguma coisa errada, foi substituído pra, cara, essa merda tá muito errada. Tá um pouquinho errado, né? Só ver o que vocês fizeram na pandemia, né, os Biruleibe? Não é bom? Ai, meu Deus, lá ele. Ele não pisca, ele tem uma... Ele tem um problema no olho, chat. Para de fazer piada aí. Que mais? O anel que eu prometi! Lá ele. Esse é o ANCAP. Olha lá, vamos lá.